Todos vocês produzem falsas memórias. Sabe por quê? Porque a memória de vocês está funcionando bem. Será que as crianças produzem mais ou menos falsas memórias do que as crianças mais velhas? As crianças pequenas produzem mais ou menos falsas memórias do que os adultos e crianças mais velhas e adolescentes? Mais. Olha lá. Quem é que acha que é mais? As crianças pequenas é mais. Quem é que acha que é menos? E os outros estão em cima do muro? Não, assim não adianta. A maioria das pessoas... Na verdade, já existem dados de pesquisa bastante consolidados que mostrando que crianças pequenas elas produzem menos falsas memórias, principalmente das tipo espontânea, do que crianças mais velhas ou crianças ou adolescentes e adultos. Por quê? Porque tu tem que ter... É tipo assim, imagine, a memória dela cria lacunas, porque ela esqueceu detalhes. Como é que tu preenche esses detalhes com coisas que não aconteceram? Baseado na tua experiência do dia a dia. Vamos dar um outro exemplo. Eu fui testemunha de um assalto a banco, tá? Daí, quanto tempo depois, como testemunha, eu vou ser ouvida? 1 mês na tua vara. Boa! Um mês. Ok, 1 mês. Vamos lá. Eu sou adulta, eu vou ser testemunha desse assalto ao banco. Ok. Como adulta, eu já vi, ou eu vivi como testemunha ou vítima, outros assaltos, mas normalmente eu já vi filme, já li livro, já vi notícias de jornal, já vi na televisão, é ou não é? Então, eu tenho um conjunto de informações que estão na minha cabeça, que é um tipo de conhecimento, um tipo de memória, mas do que normalmente acontece no assalto a banco. Mas naquele dia, numa terça-feira, dia X de maio, às 15 horas, como é o nome da rua aqui no centro, eu sabia? Hã? Tem banco aqui, né? Erasmo Braga e tal. Na Rio Branco eu queria lembrar. O que aconteceu naquele dia? Essa é uma memória específica e episódica, que não é igual à minha memória. Bom, enfim, até pode ter acontecido. Vamos supor que, nesse dia, os assaltantes não estavam com uma arma de fogo, eles estavam com um canivete. Passou-se 1 mês. E eu vou prestar o depoimento. Vamos supor que eu lembro que os caras estavam armados. Lembro as memórias genéricas, mas exatamente qual a arma que eles estavam portando, eu já não... Essa memória já se degradou, já passou 1 mês. Com o que eu preencho? Com o meu conhecimento geral do que normalmente acontece. Daí a juíza me pergunta, a senhora poderia me descrever? Daí eu começo. Eles estavam portando uma arma, tinha um revólver, eu me lembro, apontaram para a mulher do caixa, papapá. E eu relato, e, para mim, é uma memória como realmente tivesse acontecido. Falamos sobre alienação parental, vamos falar um pouquinho sobre alienação parental e falsas memórias. Primeira coisa, alienação parental e falsas memórias não são a mesma coisa. Tá? Existem vários textos na área jurídica que, às vezes, eu vi sentenças de juízes que tentam equacionar como se... Não é a mesma coisa. Tá? O que acontece nos casos de alienação parental é que, muitas vezes, existe um campo fértil para emergir para falsas memórias. Vamos ver como. As chamadas falsas... Está meio complicado aqui, eu vou explicar esse slide a vocês que estão lá no fundo. Imaginem que essa menina, no caso, viveu uma série de eventos com o pai. Passeou de moto, estou pensando no caso que a Glícia apresentou. Passeou de moto, se divertiu, abraçou o pai, etc. Muito bem. Como houve alegação de abuso sexual cometido por esse pai contra a menina, o que foi a primeira medida protetiva que foi feita? Separa a criança do pai, certo? Então, não existe mais condições de ela ter o que a gente chama de contra-exemplo. Ou seja, agora o que ela tem? Vamos supor, não sei se é bem o caso, mas vamos supor, uma mãe que está alienando essa menina
todos os dias, através de comportamentos verbais e não verbais, ela está denegrindo a imagem desse pai. E a gente já tem estudos mostrando que não é só o que ela diz, teu pai realmente não gosta de ti, ele é um mau caráter. Às vezes, pai se atrasou, né, hoje para te buscar. Sabe assim, fazer aquela cara assim. Não é só o que ela diz, o jeito. Todos os dias, várias vezes ao dia, uma mãe a quem essa menina ama, que ela, né, tem a proteção dessa mãe, então é um vínculo importante. Todos os dias. Então, para implantar uma falsa memória, então imagine, é um terreno, um jardim fértil para ti. Tu joga, o pai botou o dedo na tua pepeca no banho, né? Você está entendendo? Está pronto. Essa é uma sugestão que vem da mãe, num contexto amplamente fértil. Qual é a probabilidade de emergir uma falsa memória na menina do abuso? Razoável. Não estou dizendo que é sempre, mas é razoável. Tá? Então, isso é um exemplo de falsas memórias sugeridas. Por que é sugeridas? Porque a sugestão vem de fora, nesse caso aqui da mãe. Mas uma sugestão pode vir de uma maneira inadvertida. Por exemplo, incorporada numa pergunta que alguma das pessoas da rede que foi ouvir a criança, conselho tutelar, polícia, policial, enfim, todas, sem querer entender o que aconteceu, fez uma pergunta, incluiu na sua pergunta uma informação que não corresponde à vivência daquela criança, e essa pergunta acaba, eventualmente, futuramente, contaminando a memória dessa criança e ela relatando coisas como se não tivesse acontecido. Línia, mas abuso sexual, uma coisa emocionalmente carregada, vocês chamam de evento traumático. Lembre que nem sempre abuso sexual é traumático uma criança. Eu lembro um caso sério na Argentina, que a criança entrou em profundo sofrimento psicológico quando o abuso cessou, porque era a única forma que ela tinha de atenção de um adulto, de algum tipo de atenção. Uma história triste, tristíssima. Bom, enfim, mas não é esse o caso. É possível criar uma falsa memória de um evento marcante, emocionalmente negativo ou positivo? Bom, eu tenho dezenas de estudos científicos para mostrar para vocês. E, se vocês olharem a experiência de vocês, vocês vão ver que é possível, sim, que a gente esquece mesmo coisas que sejam muito marcantes. É claro que eventos emocionais eles têm esse colorido emocional, que dá um pouco mais de robustez a essa memória, mas a memória não é uma máquina fotográfica, uma filmadora, e ela vai se perder e vai ser suscetível também a distorções de memória, como falsas memórias. Gente, falsas memórias não é igual a mentira. Eu não tenho tempo aqui para entrar em detalhes sobre isso, mas as mentiras são distorções deliberadas. No caso narrado pela Glícia, me parece mais um caso de mentira. Ou seja, a menina lembrava dos momentos alegres e agradáveis que passou com o pai, e ela, pelo que tu citasse, ela contou a historinha que a mãe disse para ela contar. Né? Então, isso é uma mentira, não sei se estão me entendendo. Não foi, né? Isso não é uma falsa memória. Falsa memória, tu lembra, tu vê a pessoa, tu chora. Tá? Tem N casos, exemplos de casos reais. Né? Lembra o caso do dentista André Biazuzzi Cardoso, aqui da Baixada? Que 7 mais 2, 9 mulheres reconheceram ele como o estuprador. Tá? Ele ficou 7 meses preso, inclusive parte disso em isolamento, porque 9 mulheres reconheceram, 2 foi porque ele foi divulgada a foto dele num programa de televisão. E quando essas mulheres reconheceram ela, não foi assim. Reconheceram, ficaram assustadas, tiveram reações emocionais. Uma falsa memória é uma memória. O nosso cérebro, a pergunta que eu mais recebo é: como é que eu sei que a criança ou a pessoa está relatando baseado numa memória verdadeira ou uma falsa? Já teve estudos mostrando, mapeando o nosso cérebro enquanto a pessoa, em pesquisa, eu sei o que é verdade, o que é falso. Tá? Então, quando a memória lembra uma memória verdadeira ou lembra uma falsa memória,
o cérebro trabalha muito parecido, são pequenas nuances que mudam. Se meu cérebro não sabe quando eu distinguir quando é uma falsa memória e uma memória verdadeira, como é que eu, olhando para ti, vou saber? Desafios. Então, em suma, gente, agora nós temos um grande desafio aqui. Porque o testemunho... Não, o tempo está indo. O tempo está indo bem. Não, a gente vai indo, né? O testemunho, ou o reconhecimento também, né? O reconhecimento de pessoas, objetos, ele pode ser verdadeiro, baseado em memórias verdadeiras, que é verdade para a testemunha, ou ele pode ser falso, baseado numa mentira, ou baseado numa falsa memória. Mas, para a pessoa, um testemunho, para a criança, para o adolescente, um testemunho, ela te relata com detalhes, ela chora, ela... Vocês estão entendendo? É verdade para ela e é falsa. Não é uma fraude, não é uma simulação. Ok, nós já vimos qual é o objetivo da entrevista especial, perdão, depoimento especial, que é justamente obter esse testemunho, que agora você já conhece um pouquinho sobre qual é que é a base na qual esse testemunho vai ser prestado. É assim que a memória funciona, que se adaptem as leis a essa memória. A não ser que se invente uma outra memória. Daí, tudo bem. Mas que se adaptem as leis à memória, e não o contrário. E não o contrário. O que nós temos? Essa área de conhecimento que eu já mencionei, chamada psicologia do testemunho, tem, nos últimos 30 anos, né, identificado técnicas para ouvir uma pessoa, seja adulto, criança ou idoso, seja pessoas com discapacidades, como o caso que tu falasse, o menino com síndrome de Down e autista, tá? Para promover informações mais fidedignas, respeitando essa testemunha em todas as condições que ela tem, nos direitos que ela tem também, tá? E também respeitando os direitos do envolvido. Não sei, a defensora pública não está mais aqui, mas nós temos que pensar também em todas as pessoas que estão envolvidas nesse caso. Ela está ali atrás. Ela está lá atrás. Ah. Então, aí os meios justificam os fins. Segundo as pesquisas nessa área da psicologia do testemunho, tem nos mostrado nos últimos 30, 40 anos, a qualidade e a quantidade de informações que vai emergir de um depoimento vai depender da técnica que eu vou usar, o jeito que eu vou perguntar para testemunho, para a vítima. Ou para o suspeito também. Não estamos falando de suspeito, que é uma outra área que tem me apaixonado. Porque, só vou abrir um parênteses e já vou fechar. Tá? Qual é a melhor testemunha de um crime, por exemplo? O próprio suspeito, porque ele que estava lá, ele que sabe, se é que ele é o verdadeiro autor, ele não é um suspeito, ele é o autor, ele sabe muito melhor que os outros, mas fecha a parede. Não muda muito o que eu estou dizendo para suspeito, para testemunho, mas vamos voltar. Então, se o jeito como eu pergunto vai impactar no que eu recebo de informação, e se o relato é a base para acessar minha memória, vamos olhar que tipos de informação eu recebo com diferentes tipos de perguntas. O verde são informações que têm mais probabilidade de se basearem em memórias registradas no evento, memórias verdadeiras. O vermelho, eu já estou na dúvida que pode estar contaminado, pode ser memórias distorcidas, podem ser falsas memórias. Então, vai desde um convite para um relato livre, sem interrupções, para relatar tudo o que aconteceu naquele dia lá na casa do pai, perguntas abertas que seguem com base no que a criança, por exemplo, relatou, e talvez algumas perguntas mais específicas de como, mas já entrando numa área amarela. O que a gente já sabe? Perguntas fechadas. Ele tirou a tua calcinha? Isso é uma pergunta fechada. A resposta sim ou não. Estava só tu ou tinha mais alguém lá? A criança não mencionou nada sobre isso. Isso é uma pergunta fechada e múltipla. Nós vamos falar sobre isso. Ou perguntas sugestivas, do tipo, ele botou o dedo na tua pepeca como? Ela não falou em botar dedo,
Então, é uma informação nova. Vocês estão entendendo que vocês estão introduzindo quando, na verdade, a criança não falou nada sobre isso. Que técnicas não são recomendadas para coleta de testemunho com crianças baseado nessas evidências científicas? Esse tipo de pergunta, fechada, sim ou não, múltiplas e complexas. Perguntas sugestivas, que eu já falei para vocês, que contêm informações que a criança ou o adolescente ainda não mencionou. Tua mãe me contou que tu chegou em casa chorando depois de ir na casa do teu pai, pois ele tinha te machucado. A criança não te falou nada. O que aconteceu? Isso é altamente sugestivo. Altamente sugestivo. Tá? E a minha intenção como entrevistadora é só saber o que aconteceu. Eu não estou querendo manipular. Gente, por favor, não me tome. É por falta de conhecimento dessas técnicas é que as pessoas, às vezes, cometem esse tipo de erro. Uma coisa importante na interação com as crianças, com adolescentes, com as crianças, principalmente as menores, normalmente as crianças elas estão acostumadas a responder perguntas que os adultos sabem a resposta. Tá? Ó, que cor é esse casaco da titia? Daí a criança diz rosa. Ah, muito bem. Então, ela fica atenta à reação do adulto, porque é assim que a criança vai se desenvolvendo, vai vendo que é assim que ela está aprendendo. Então, a maioria das conversas que a criança tem com adultos é assim. Tu é entrevistadora dessa menina. Tu estava lá no dia que ela tomou banho com o pai? Quem é que estava? Quem é que sabe? É ela. Então, eu preciso dizer isso para ela, porque ela não tá, ela acha que tu sabe, principalmente as crianças menores, que não têm a coisa da teoria da mente. Ela acha que tu sabe, porque se está na cabeça dela, deve estar na tua também. Além disso, quem tem crianças pequenas, Joaninha, como é que foi o colégio hoje? Bem. E o aniversário, como é que foi? Me conta. Legal. Ela não é. Tá. Até porque, normalmente, a gente não quer uma descrição detalhada. Bom, daí eu cheguei no aniversário, daí tinha a fulaninha. Normalmente, as nossas conversações não são assim. Aqui eu preciso de detalhes, não preciso? Não adianta só ela me dizer como é que foi aquele dia com o pai. Legal, ruim. Ruim como? Eu tenho que entender o que é o ruim. Né? E outra muito importante, que é aquilo que eu falei, que as crianças buscam sinais nos adultos. Isso em entrevista com criança é crucial. Se o que ela está dizendo, elas são deferentes, que a gente chama. O adulto está mostrando de alguma maneira que é por aí mesmo. E daí nós temos um risco muito grande, que é a sugestionabilidade, que é justamente, então, dentro desse contexto, essas sugestões falsas que podem vir sem querer numa entrevista, podem vir a contaminar a memória de uma criança. Exemplo trágico e clássico disso, assistam o filme, aquele acusação daquele caso célebre nos Estados Unidos da escola chamada McMartin, que as crianças foram entrevistadas por psicólogos, usando técnicas altamente sugestivas. A intenção dessas psicólogas, na época, na década de 80, era obter as informações das crianças sobre o que estava acontecendo na escola. Mas o que aconteceu? Várias dessas crianças foram ouvidas por pesquisadores, agora como adultos, anos depois. Várias desses adultos têm na sua memória, na sua história de vida, que foram abusados sexualmente na escola, quando, na verdade, todas as evidências mostram que não foram. Vocês estão falando de vitimização? Gente, isso é uma... Não, já vamos. Eu vou começar a responder. Daí sim eu me perco no tempo. Desculpa, tá? Então, isso... Anote, por favor, a pergunta. Então, isso sim, quando se fala em vitimização, então, podem levar uma criança a relatar. E, fora as outras consequências, pode ser na própria família. Separar um pai para sempre de uma menina. Eu tenho vários casos de pais que me escrevem desesperados. Enfim, muito bem. A criança tem dificuldade de falar, então vamos usar outros recursos. Já que ela fala tão pouco, vamos usar o brinquedo. Qual é o problema de usar o brinquedo ou bonecos anatômicos? Mas não precisa ser anatômicos como esse. Pode ser só o jogo, o brinquedo. Existe uma ideia de que a criança é capaz do que se chama de dupla representação. Ela representa
isso aqui é uma boneca, isso aqui também sou eu. Para a criança fazer isso, cognitivamente, não é muito fácil. Além disso, ela tem que ser capaz de representar fatos que aconteceram na vida dela com esses brinquedos. Isso é um risco enorme, além do fato de ela acabar com os brinquedos fazendo o quê? Ignorar o propósito da entrevista e brincar. Olha, gente, pega uma criança, mostra vários brinquedos. Muitas dessas crianças não têm nada disso em casa, ou nem isso, né? Ou mesmo que tem, o que elas vão fazer? Vão brincar. Quando a criança brinca, o que ela está fazendo? Ela está se lembrando de fatos que aconteceram, ela está fantasiando, se distraindo, ela está fantasiando. Então, existem dados de pesquisa mostrando maior tendência a relatos baseados em fantasia quando se usa brinquedos ou jogos para o propósito de oitiva, de ouvir essa criança para coletar o testemunho dela. Os brinquedos e os jogos são muito úteis para outras ferramentas de trabalho, por exemplo, de intervenções psicológicas, por exemplo, tá? Como psicoterapia e coisas assim. Os desenhos eu já falei para vocês, por que não, né? Usar como uma prova, né? Eles podem ser usados dentro daquele contexto de uma avaliação psicológica. O que acontece com essa multiplicidade de práticas muito problemáticas? Perguntas fechadas, sugestivas, várias entrevistas usando esse tipo de prática. Tá? O que acaba acontecendo? Muitas delas não têm registro em vídeo ou áudio. Eu não sei exatamente como é que ela foi ouvida lá. Como é que você chamou na polícia? Né? Né? Existe um registro. O conselho tutelar, no hospital, aquela primeira acolhida, como é que se deu? Eu não sei, porque ali já pode ter começado inadvertidamente a ser utilizado. O relato da criança acaba sendo, muitas vezes, contraditório, inconsistente, e há o maior risco de se obter um falso relato. Então, por que essas técnicas são problemáticas? Vocês lembram a nossa marca da pisada? Olha o que acaba acontecendo com a nossa areia. A nossa areia é a nossa memória. Que dê a memória da menina para os eventos que aconteceram agora. Usando essas técnicas sugestivas, repetidamente, é isso que acontece. Então, eu pergunto para vocês aqui, todos, o depoimento especial e a garantia dos direitos das pessoas envolvidas. Pensando que, às vezes, o testemunho, a memória da criança é o único, né, às vezes, o único elemento num conjunto probatório que eu tenho mais robusto. É com essa memória que vocês vão garantir os direitos dos envolvidos? Ou com essa? Então, nós precisamos pensar nisso também. Nós estamos falando de direitos das pessoas, de todos os envolvidos aqui. Então, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Quando tem vamos pensar num crime. Tem um crime, um assassinato aqui. Qual é a primeira providência que dá a polícia? Qual é a primeira providência, doutora? Preservação do local. Isola. Quem entra lá com roupas especiais, só técnicos, não é isso? Não, ou a Lilian vai lá coletar a amostra de sangue. Não, peraí, eu tenho uma psicóloga que faz avaliação psicológica muito bem. Pode ir lá coletar a amostra de sangue? No seu... Não, ali não. Por quê? Por que a gente isola? Para não contaminar, para não perder aquela prova. Portanto, perante o contraditório e a ampla defesa, essas provas não são repetíveis, certo? Elas não são repetidas. E a memória? A memória também não é uma prova repetível, acabei de mostrar para vocês. Então, por que eu não preservo essa memória? Por que eu não uso técnicas que vão preservar, que não vão contaminar? Eu não tenho culpa, por exemplo, que o nosso Código de Processo Penal, eu não conheço tão bem o civil, mas um pouco, é baseado no Código de Mussolini de 1940. Está na hora das nossas leis se adaptarem a como a nossa memória funciona. Tá? Fora o processo de família também, né? A gente usa esse tipo de coisa. Muito bem.
Eu entendo que é direito do acusado, né, a produzir, a participar, né, da sua produção de prova, enfim, etc. Mas aqui e nos países em que isso já foi levado em consideração para mudanças legislativas, o que acontece? A gente já tem dados de pesquisa, e eu mesmo tive, né, a honra de participar de visitas em algum desses locais. Mesmo para a defesa, é uma garantia, porque tu já sabe o que aconteceu, está aqui a gravação dessa técnica. Muito bem. Então, evidentemente, o depoimento especial ele só faz sentido se ele foi considerado nesse contexto, como uma prova, um testemunho como uma prova não repetível, usando técnicas para preservar essa memória. A antecipação da prova no sentido de diminuir. Então, assim, a primeiro momento que o sistema tem contato com a criança, esse é o momento de entrevistar, de coletar o depoimento especial. Depoimento, chame o que quiser. A memória não sabe o que é depoimento especial, o que é escuta especial. Eu lamento. Eu lamento. Pode ter o artigo que quiser. Eu lamento. Eu lamento. Então, esse é o problema. Que técnicas são essas? Que técnicas científicas são essas? São chamadas de técnicas de entrevista investigativa. Por que investigativa? Porque eu estou investigando. Eu querendo saber, a partir da memória da pessoa, o que é que aconteceu. Gente, não precisamos reinventar a roda. Isso já existe, inclusive, em leis em outros países. Já foram reformuladas essas leis em outros países mais de 2 vezes, baseados nesses princípios científicos. Onde deve ser feito a coleta desse testemunho? Aonde? Essas são salas de depoimento especial. Baseado no que eu disse, qual é a que vocês acham que é mais apropriada para coletar o depoimento da criança? Como da direita, muito desumana, gente. Eu quero brinquedos. Ambas as salas são salas de depoimento especial aqui no Brasil. É óbvio que essa sala, se eu colocar uma criança aqui dentro, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou coibindo o direito dela de falar. Porque eu estou estimulando ela o quê? A brincar. Óbvio. Óbvio. Então, realmente, essa é uma sala adequada, ela é acolhedora, ela tem toda uma coisa de posição de cadeira, eu não vou entrar nesses detalhes, isso aqui é tudo estudado, tem pesquisa sobre isso. A questão de... Não tem nada que distraia a criança, porque ela precisa se concentrar para me relatar com muitos detalhes o que aconteceu aquele dia na casa do pai. Eu preciso me concentrar, não dá para ter distração. E os materiais que, eventualmente, eu vou usar, eles vão estar escondidos, um lápis, um papel, um lenço de papel, que pode ser que precise, né? Isso em respeito a essa criança. Gente, ponto nem pensar. Pelo amor de Deus. Eu já briguei com o Daltoé, na época, né, quando o pessoal no Rio Grande do Sul inventou essa história. Eu fui conhecer o Daltoé, o juiz... O doutor Daltoé, o juiz, que a gente tem, né? Enfim, o doutor Daltoé, César e tal, toda a equipe, anos depois que eles já tinham montado. Que história é essa de ponto, gente? É uma super entrevistadora, então, né? Só porque imagina tu com um ponto, imagina fazer uma audiência e tu com um ponto, alguém fazendo perguntas para ti. Impossível. Impossível. Isso cognitivo. Gente, a demanda cognitiva do entrevistador para usar as técnicas de entrevista correta é alta. E ainda está alguém te pim, bim, bim. Não. Faz a entrevista e depois se comunica via um telefone, via outras coisas. Muito bem. Gente, cuidado com os equipamentos de áudio. O pessoal presta muita atenção no vídeo, câmeras que vêm da NASA, que já foram para a Lua. Esquecem que, às vezes, a criança, na hora que ela vai falar sobre o evento, ela fala baixinho. Então, tem equipamentos técnicos mais sofisticados, enfim, tem inclusive, empresas que são especialistas em montar isso. Mas aquele velho microfone de lapela, que pode ser substituído se ele estraga, é uma opção. Quando? Quando é que eu devo fazer a coleta de depoimento? O mais rápido possível, para não perder essas memórias específicas, certo? Por quem?
Como? Perdão, como? Usando essas técnicas científicas, né? E muito importante, que eu gostaria de destacar aqui, eu ouço muito, cara, a nossa tendência, as crianças vítimas. Claro que tem crianças que, infelizmente, são vítimas de abuso e de outras práticas abusivas, não só sexual. É lamentável, criança, adolescentes e também adultos. Mas se eu já entro para a entrevista com a convicção de que essa criança foi abusada, isso é a pior coisa que pode acontecer, pensando na qualidade da informação que eu vou obter e pensando também na garantia de direitos das pessoas envolvidas, inclusive da criança. Inclusive da criança. Então, a entrevista deve trabalhar, isso a gente trabalha muito com os técnicos, né? Trabalhar muito na capacitação, de trabalhar com hipóteses múltiplas e guiada pelas informações fornecidas livremente pela criança. Eu não vou ter tempo para entrar em detalhes, mas a entrevista, vocês já conhecem bem, ela tem etapas, isso tudo foi estudado, essa fase de acolhimento, relato livre, até chegar a esse transcurso do tempo. Como exemplos de entrevista investigativa, eu trago a entrevista cognitiva aprimorada, que não é adequada para usar com crianças. Já foi super testada de forma independente nos mais diversos países, adotada em vários países ao redor do mundo. E o protocolo NICE-HD, que foi desenvolvido pelo Michael Lamb, que tem algumas estratégias interessantes, né, que pode também ser uma outra estratégia. Mas ambas as entrevistas têm a mesma estrutura, exatamente igual. Exatamente igual. São detalhes que mudam, importantes entre elas. Quem deve fazer a entrevista? Atenção, gente. Quem deve fazer essa entrevista? Quem? Quem for capacitado. Exatamente. Exatamente. Quem for capacitado. Um profissional capacitado em técnicas científicas de entrevista investigativa. Pode ser um psicólogo, um pedagogo, um policial formado em direito. O que importa é a capacitação nessa Já outras práticas do psicólogo, essa sim, essa tem que ser presa como avaliação psicológica, isso não se discute, vocês entendem? Isso é uma outra área. Essa é uma área que pode ser, inclusive, os psicólogos, mas não necessariamente. E a capacitação, gente, ela é muito mais prática do que teórica, né? Então, os cursos de capacitação que a gente tem trabalhado usando o modelo internacional são 3 dias intensivos de capacitação, 4 dias, perdão, intensivos, e depois com práticas de supervisão, enfim, para daí voltar para uma... E essa capacitação tem que ser continuada. Não adianta fazer um curso... Gente, vocês podem aprender a dirigir, sair dirigindo, se fizer um curso... O que houve? É para mim parar? Isso? Já estou terminando, deixa eu terminar. Então, eu estava falando sobre a capacitação. Gente, pensa o seguinte, vocês conseguem aprender, eu sei que é muito legal uma área informativa, uma palestra com 100 pessoas sobre técnicas de entrevista investigativa. Bárbaro, de um dia inteiro. Imaginem se vocês tiverem não sabem dirigir, agora vocês têm uma palestra de um dia inteiro para o maior especialista em direção sobre como dirigir. Vocês vão saber dirigir no dia seguinte? É muito importante essa palestra, mas eu preciso ter a capacitação. E eu preciso continuar, porque a minha tendência é voltar a fazer práticas, porque é a forma como a gente normalmente interage. Em suma, gente, para finalizar, o pessoal está ansioso aqui, tá? Depoimento especial baseado nessas técnicas científicas de entrevista, né? Ele tem, né? É um objetivo ouvir a criança em melhores condições, usando essa entrevista investigativa, que difere de outras entrevistas como de avaliação psicológica, entrevista clínica ou avaliação psicossocial, e precisa uma capacitação específica. E aqui está o desafio, né, que eu já falei para vocês, da legislação, porque eu preciso usar, então, essas técnicas de entrevista investigativa, que elas querem é isso, é proteger essa memória.
Então, queria colocar uma questão para vocês que eu fiquei me olhando a lei, examinando a lei. Eu acho que a lei é um avanço muito importante, é um pilar muito importante, a Lei 13.431 de 2017. É um pilar jurídico que agora a gente tem que também abrir possibilidade de discussão como essa. Mas só isso não chega. Só isso não chega. Nós vamos tender a retroceder com isso. Nós precisamos do que eu estou chamando, particularmente pensando no depoimento especial como uma oportunidade de ouvir a testemunho baseado na memória, eu preciso num pilar científico, que isso eu não vi na técnica, não vi na lei, muitas vezes não vejo nas discussões que estão acontecendo aqui no Brasil, fica muito, né, discussões baseado num arcabouço científico que já existe, não precisamos reinventar essa roda. Muito obrigada. Desculpa eu ter passado uns minutos. Quero agradecer a brilhante exposição da professora Lilia Stein, que veio contribuir conosco, com a sua experiência, com a pesquisa, com dados frutos de muitos anos de pesquisa, né, professora? E para nós é uma honra, mais uma vez, muito obrigada pela vinda. E então a gente vai ter um tempo, eu vou abrir um espaço aqui para pergunta de somente 10 minutos, em virtude do nosso tempo. Tá certo. E a senhora se dispõe a responder por e-mail? Eu preferia... Pessoalmente, sim. Doutor Sérgio, vamos lá. Primeira Rapidamente. Que eu brinquei aqui que eu sou angustiado da Silva, eu virei angustiadíssimo da Silva depois da palestra da senhora. Muito obrigado. Mas, assim, uma pergunta. Eu vi uma palestra muito boa de uma pediatra sobre os efeitos físicos do trauma, de como o trauma ele gera efeitos físicos mesmo no desenvolvimento do cérebro, etc. Situações muito marcantes, um trauma, uma situação muito agradável, mesmo para que as pessoas são muito esquecidas, né, de tudo, elas costumam lembrar de algumas situações específicas da vida, né, com muito detalhe. Essa situação do abuso, a meu ver, seria uma dessas situações traumáticas que ficariam marcadas. Então, não discordando do que foi dito aqui, mas para essas situações traumáticas ou alguma situação muito prazerosa, não haveria um risco menor de desgaste nessa memória? Ou para esse efeito de toda essa confusão e mistura, não há nenhuma importância no grau de afetação que houve daquela situação? Essa está funcionando. Obrigada pela pergunta. Essa pergunta é interessante porque, claro, a gente imagina que, primeiro, nem toda situação abusiva é traumática, né? Vamos deixar isso claro. Vocês imaginam se eu estava próximo dos prédios das Torres Gêmeas no 11 de setembro? Vocês acham que isso foi uma situação emocionalmente marcante? O que vocês acham? Eu estou aqui, tem um avião, eu posso estar num dos prédios, eu me salvei. Gente, põe situação emocional. Vocês concordam? Tem um número especial, que foi um grupo de pesquisa, tem várias pesquisas sobre isso, mostrando, tem um número especial de uma revista, uma publicação científica que saiu algum tempo depois dos 11 de setembro, que os pesquisadores foram consultar, pesquisar essas pessoas que passaram por esses eventos, elas vivenciaram isso, foram testemunhas ou até, muitas vezes, estavam no prédio. E eles testaram elas tipo, um dia depois de ter acontecido, e as pessoas escreviam todos os seus relatos. Claro, ele não estava lá dentro da sala quando o teto ruiu e ela teve que sair correndo, mas ele tem o relato, a descrição dela no dia seguinte. E eles voltaram a conversar com essas pessoas um tempo depois. Várias delas mostrava o que elas tinham escrito. Não, eu sei que fui eu que escrevi isso, mas não foi assim que aconteceu, eu me lembro de outro jeito. E com criança, mais ainda. Então, assim, é possível eventos marcantes. A emoção ajuda, mas ela não é esse protetor, né, digamos assim, mágico. Que isso também
pode ser entendido por nós psicólogos como uma forma de nós também termos condições. Imagina um evento, é um jeito também de, alguém usou o termo aqui de elaborar, né? O pessoal acho que foi a doutora Raquel, não é isso? De elaborar, é um jeito, é assim que a memória funciona. Ainda bem, ainda bem. Posso ir na onda dele? Eu me lembro, esse mês especificamente, eu conscientizei que 2 fatos, um você já referiu, o 11 de setembro, marcaram a memória das pessoas. Então, eu me lembro do 11 de setembro, que eu tinha acabado de sair da manicure, num determinado shopping em Teresópolis. Quando eu passei na frente de uma loja, as pessoas falaram assim, está acontecendo alguma coisa. E eu me lembro do segundo avião, eu olhando, e eu me lembro do shopping e da televisão em que eu vi. E faz muitos anos. Além disso, eu me lembro do momento em que, aí veio esse mês, essa lembrança, que eu recebi a notícia de que o Ayrton Senna morreu. E eu trocando ideias, porque faz não sei quantos anos que ele morreu, e recentemente foi aniversário da morte dele, as pessoas no meu entorno, todo mundo lembra o que estava fazendo na hora que o Ayrton Senna morreu. Ou na hora que eles receberam a notícia que o Ayrton Senna morreu. É isso que o Sérgio está falando. Então, apesar de eu me lembrar nitidamente onde eu estava, quando eu vi o segundo avião bater, e onde eu estava quando eu recebi a notícia de que o Ayrton Senna morreu, isso tudo pode ter sido completado com a minha aflição, com a minha elaboração das 2 dores, dos 2 traumas. Quer dizer, não é limpa a minha memória, apesar de todo mundo dizer que lembra. As pessoas dizem assim, eu lembro, eu vi a corrida. Sim. Não, tá. Eu lembro quando eu recebi a notícia. A doutora Raquel está falando de uma outra coisa. Tem uma pergunta lá no meio. Tem uma pergunta lá no meio. Deixa eu só responder. O nome desse tipo de memória chama memória de flash. Memória, ou seja, tu não tem a memória do 11, porque tu não estavas, felizmente. Não. O momento que tu recebeu uma notícia inesperada. Realmente essas memórias são vívidas, elas são desse jeito. Parece que eu estou passou tantos anos e eu ainda me lembro com detalhes daquilo ali. Mesmo assim, existem vários, posso te mandar vários artigos mostrando que essas memórias também são suscetíveis a serem distorcidas por ti ou por informações de fora. O que mais? Sim. Boa noite, eu acho. Boa noite, já. Eu sou Lindomar, sou psicólogo da Vara da Infância de São Gonçalo, Sim. já há quase 20 anos. Né? Tenho memória de você, Lina. Estivemos juntos em Brasília em 2009, Isso. numa mesma mesa, né? Discutindo as mesmas questões. Acho que não foi falsa essa, né? Não. Mas, assim, pensando nas coisas que você trouxe hoje, que também falou lá, e que possivelmente o que você falou lá hoje sejam algumas falsas memórias, porque a gente vai, né, produzindo sentidos diferentes no que a gente viveu, né? Eu fiquei muito atento à tua fala, né? E fiquei pensando, se o relato livre, considerando que as falsas memórias, elas não são mentiras, elas são do ponto de vista psíquico, uma realidade psíquica, né? E aí são verdades nesse sentido, né? Uma verdade psíquica. Qual a garantia, né, que o sistema jurídico que busca uma verdade fática pode acreditar no relato, numa tomada de depoimento especial? Porque, por mais recente que esteja, né, tudo bem que a cena do crime a gente a isola, né, mas a criança, as suas fantasias, os seus desejos, junto com as memórias anteriores, né, com todos os cheiros e sabores do que ela viveu até ali, também afetam essa memória. Com certeza. Então, assim, qual a garantia que a gente tem de que a gente chegar à verdade? É possível chegar à verdade? E para a Glícia, eu queria pensar um pouco aquele caso que você trouxe. Porque você narrando, Glícia, eu não conheço o caso, você trouxe ele muito rapidamente, né? Você fala, o menino lembra de um namorado que sofre porque perdeu esse namorado. E aí, assim, uma pessoa com déficit cognitivo não tem direito de amar, e esse amor não pode acabar. Assim, né, se tivesse tempo, talvez em outro espaço, discutir mais esse caso, porque me preocupa. A gente acaba tendo um olhar muito moral, e eu me incluo nesse lugar também, né? Não estou dizendo que você teve, mas assim, de desconsiderar relações de amor vivida por uma pessoa que não tem o mesmo acabouço cognitivo que a gente tem. Então, assim, será que as pessoas com deficiência mental elas não podem amar e ser amadas por uma pessoa que não a tenha? Qual o limite para a gente saber se é violência ou encontro de desejos? Obrigado, gente.
sabe? Essa pergunta é muito boa e já foi feita por dezenas de pesquisadores, porque senão não teria porquê o desenvolvimento dessas técnicas. A pergunta é sobre qual é a garantia que eu vou obter uma verdade fática, vou usar os teus termos, né, se eu estou correta, repeti-los corretamente, usando um relato, estimulando um relato livre da criança, guardado. Claro que isso não acontece com um tempo relativamente curto, porque para preservar essas memórias. Essa mesma pergunta foi feita por dezenas de pesquisas que já trabalharam com testemunho infantil e técnicas de entrevistas científicas com crianças. O que se tem é o seguinte: a chance de, num relato livre produzido com essas técnicas, guardados um tempo, né, razoável, sem, enfim, é que eu tenho outros elementos dessas técnicas de entrevista que aumentam a chance desse relato ser baseado em memórias verdadeiras e diminuem as chances de ele ser falso. Tá? Garantia 100%, a não ser que tu tenha o chip, aquele que eu falei. O dia que tu inventar aquele, vai ser uma boa. Mas lembrem que a prova oral, o testemunho, é um elemento dentro do conjunto probatório. E ele tem que ser usado bem, com a técnica adequada, assim como uma impressão digital ou um sangue não é uma prova cabal, certo? Ele é um conjunto dentro do conjunto probatório, junto com, talvez, uma avaliação psicológica, uma avaliação psicossocial, algum outro elemento de avaliação, até do caso, alguma prova, eventualmente, que não às vezes testemunho, uma foto, alguma outra situação que já aconteceu. Então, lembrando dessa questão. Mas, dadas as condições de testemunho infantil, por tudo que eu disse, vale a pena investir em técnicas científicas. Às vezes é um elemento dentro do conjunto probatório importante. Peraí, tem fila aqui, viu? Glícia vai responder? Ou Vou posso responder. Não, deixa eu responder brevemente. Por isso que é fantástico, né, esse estudo de testemunho, porque o que a gente fala não é o que o outro ouviu, né? Então, vou deixar claro para a gente esclarecer. Em relação a isso, Lindomar, o que eu quis dizer é que pelo fato dele do menino, né, ter um retardo, a fala dele foi desacreditada, foi descredibilizada pela comunidade, pela família, exceto a mãe, e pela síndica e as pessoas do prédio. E, quando eu entrevistei, ele me trouxe essa história de amor que ele viveu, essa realidade psíquica que ele viveu. Isso foi mais um elemento que eu utilizei como para dizer, olha, há fidedignidade. Ele viveu essa história, ele tem marcas emocionais dessa história. E, ao contrário, eu concordo total com você. Ele viveu uma relação de amor. Ele se apaixonou, e eu não sei qual é a relação que aquela pessoa, que o adulto teve com ele, mas ele estava apaixonado, e eu tive muito respeito, acolhi aquela dor, conversei com ele sobre isso, eu dei o espaço para ele chorar muito, para ele desabafar muito. Mas, complementando, e engraçado que eu e a professora Lília, a gente não conversou sobre a nossa fala previamente, né? Mas parece que houve sincronicidade aqui. O que eu disse é que é muito importante a avaliação psicológica complementada desse momento do testemunho dele, porque ele não tinha falado diante do juízo e nunca tinha sido ouvido, e ninguém nunca tinha presenciado aquele relato de dor. Por isso eu recomendei o depoimento especial, porque, complementando a avaliação psi, em que eu disse em que contexto aquela fala se deu, e aí sim eu disse, tecnicamente, eu fui pesquisar sobre autismo e sobre Down, para dizer que o autismo e o Down não retiram a capacidade de sentimento, nem de percepção, nem de cognição, podem, no nível em que o menino tinha, né, de acordo com o laudo que ele apresentou, podem comprometer, mas necessariamente não quer dizer que retirem do sujeito totalmente. E, naquele caso concreto, não retirou. E o que eu quis dizer para o juiz é, senhor juiz, o que esse menino está dizendo tem fidedignidade. Ouça com carinho, com atenção, porque o relato dele é um relato emocional, não me parece uma falsa memória. Ele viveu o fato e ele teve um sentimento também decorrente do fato, ele viveu uma situação de amor. Foi isso. Por isso eu recomendei o testemunho, porque precisava desse momento, dele testemunhar em juízo. Tá? Fui clara, gente? Aqui, eu acho que continua na mesma linha de todo mundo, e desculpas, né, de novo,
é que eu acho estranho, assim, eu achei que você foi taxativa em falar que a pessoa não vai lembrar fielmente meses ou anos depois. E eu acho isso meio preocupante, porque nas pesquisas também nunca é um crime, um abuso, né? E às vezes são abusos que aconteceram várias vezes, e mesmo que fosse um só, eu acho que a pessoa poderia sim lembrar. Eu tenho lembranças, né, quando eu tinha 6 anos, e até também outras lembranças que todo mundo tem, eu acho. E eu só achei que você foi um pouco taxativa e só queria confirmar isso mesmo. Assim, a pessoa não poderia lembrar uma coisa de 6 meses depois, um ano. E até porque as pesquisas é muito em testemunho, até seus exemplos é muito, né, o que você viu do 11 de setembro, uma coisa que você testemunhou e não que você viveu. E não é tão sério como um crime, como um abuso, como uma coisa tão marcante. Aí só para bater nessa tecla. Muito obrigada pela tua pergunta, porque, de novo, às vezes a gente ouve coisa e tem que... O que eu disse é que a nossa memória, e enfatizo de novo, inclusive de crianças muito pequenas, uma criança pode, sim, se lembrar de coisas que aconteceram com bastante detalhe e fidedignidade, até bastante tempo depois. Isso pode acontecer? Pode. Qual é o risco que pode acontecer nesse período que se passou? Além de degradar a memória, maior chance de interferência, tanto no adulto quanto na criança. Então, é possível que eu me lembre de uma coisa que aconteceu comigo quando eu tinha, sei lá, 15 anos? Sim, sem dúvida, e marcante. Eu vou te dar um exemplo trágico, né, e até assim, uma ironia. A maior pesquisadora sobre falsas memórias chama-se Elizabeth Loftus. A mãe dela faleceu afogada numa piscina. Tu acha que isso é um evento suficientemente traumático para uma menina? Ela era adolescente na época. Ela tinha uma vívida lembrança de ver a mãe dentro... Toda vez que eu falo, eu me arrepio. De ver a mãe dentro da piscina afogada. Gente, isso aqui é uma memória forte. Muito mais do que até o 11 de setembro. Não sei, não estou avaliando, mas, enfim, é forte. Anos depois... A Elizabeth Loftus, talvez por isso que ela foi estudar essa área, ela foi e ela tinha vívida lembrança de ver a mãe dela morta dentro da piscina. A mãe dela se suicidou. Tá? A menina, a Elizabeth Loftus, descobriu que era impossível ela ter visto a mãe dela dentro da piscina. Ela não estava naquela mesma cidade quando isso aconteceu. Ela tem vários dados concretos, eu não me lembro qual, mas assim, eu tenho vários casos como esse para te contar. E ela suicidou na piscina? A mãe, sim. A mãe, sim. Então, claro, a menina soube e tal. Mas a Elizabeth Loftus, a filha, se lembrava de ver a mãe morta na piscina. Gente, isso aí põe trauma nisso, tá? Então, assim, é possível eventos marcantes, sejam positivos ou negativos, deixarem memórias que talvez eu não esqueça? Claro que é. Lembra que elas vão se fragmentando? Eu lembro um fragmento aqui, um ali. É possível, mas isso não é garantia, que a gente usa isso como... não, isso um assalto eu jamais vou esquecer. Imagina uma mãe numa situação como... Te respondi? Helena, pergunta da nossa colega, aqui do NUDEC. Uhum. Né? Isso, sim, a gente pode dizer que facilitaria o resgate dessa memória, não tem nada a ver. Assim. Tá. Os eventos de abuso sexual, por exemplo, praticados normalmente contra crianças e adolescentes, normalmente ele é ritualístico e repetitivo. Raramente acontece uma vez só. Raro. Tá? Nós não entramos nesse... o que acontece nesses eventos é que eles vão criar... Infelizmente, sabe o que normalmente acontece quando eu fico sozinho na casa com meu pai? Então, ele pode criar uma memória mais geral, mas existem recursos que eu posso fazer. Como tem coisas que se repetem sempre igual, essas provavelmente ele vai ter mais chance de lembrar, ou ela vai ter mais chance de lembrar. Normalmente eu peço para a criança me relatar o último que aconteceu, a última vez que ela lembra ter acontecido, ou a que ela melhor se lembra ter acontecido. Porque eu quero sempre um evento episódico, específico, e não o que normalmente acontecia quando ela ficava sozinha com o pai em casa. Eu tenho mais detalhes, mais uma pergunta ali. Lilian, é algo bem pontual que eu fiquei preocupada, porque o depoimento está sendo implantado agora lá no Rio Grande do Norte.
E aí, uma briga que eu estou comprando lá é a questão do ponto. E quando você disse ponto não, eu fiquei assustada agora, porque o ponto a gente fala para a comunicação final. Eu não fico durante o depoimento com o ponto no ouvido, mas ao final, quando eu acabo o relato, faço o fechamento do resumo e tudo mais, eu coloco o ponto para perguntar se tem algumas questões. E algumas sugestões lá do tribunal para não investir no ponto, porque é algo caro, o ponto que, enfim, a tecnologia lá que fizeram licitação, era colocar um telefone, que eu achei bem mais constrangedor, eu achei que o ponto era mais discreto, e também, ao acabar a audiência, e alguém lá dentro da sala com a lista, com perguntas para mim, entrar dentro da sala comigo e com a criança, eu achei isso bem mais constrangedor. E se não for o ponto, o que é que vocês sugerem? O que eu disse, ponto não, da forma como ele era implantado no depoimento lá no Rio Grande do Sul, que era durante a audiência. Bom, tudo bem. Quando o técnico acha que a entrevista terminou, ele vai fazer uma comunicação com a sala de audiência ou com uma outra sala, por exemplo, na polícia, às vezes tem uma outra pessoa, né, assistindo, até um defensor, enfim. O que isso pode ser feito? Pode ser um interfone. Tem um lugar que eu achei bem interessante, eles têm um iPad. A técnica que faz a entrevista tem um iPad e a sala de audiência vai mandando as perguntas. E só abre o iPad quando termina, ao final. A vantagem é que tu imagina a tua memória, tu tem que ouvir a pergunta. Normalmente essa pergunta vem fechada e sugestiva, e tu tem que, em fração de transformar essa pergunta em aberta. Então, eu acho que assim é legal, tu tem um tempo, conversar. Eu acho que o ponto. Eu não sou contra o ponto durante a entrevista. Eu faço, professora, eu coloco o ponto só quando eu termino a minha entrevista. Aí eu ligo e digo, podemos começar? E aí a gente inicia a conversa com a sala de audiência. Pensa tu como entrevistada. É estranho, né? Alguém falando assim. Daí a pessoa começa a falar e tu. É estranho, é estranho. Telefone, gente, um interfone, mas não sou contra o ponto no final, tá? Ok. Eu vou ter que eu vou ter que ir e depois convidar vocês para ir para Porto Alegre para a gente continuar com. Eu vou para Natal agora em julho, viu? Vou para Natal em julho agora. Vai dar um curso de capacitação. Mais alguém? Luciene pergunta. Doutora Raquel? Mas isso está revendo. Precisa um microfone. Sim. Tá. Não. Sim. O seu carro. Sim. Sim. Você coloca no final, mas no ato mesmo a gente tem essa perspectiva. A comunicação começa com a sala quando nós colocamos o ponto. E aí fazemos essa interlocução com a sala. É importante o que a doutora está falando, que é esse momento da entrevista, o tipo de desgaste que o técnico tem, como já foi falado, porque a gente fica lidando com duas realidades. Né? A gente fica num trânsito entre essa realidade subjetiva e aquela pessoa que está ali, e uma outra realidade que está acontecendo na sala. Né? Então, assim, essa concentração, né? Há um desgaste muito grande. Precisa um treinamento para transformar essas perguntas em perguntas abertas. Eu acho que esse é o grande desafio quando uso o ponto, mesmo no final da entrevista. Nós precisamos, doutora Raquel, doutor Sérgio, fazer um apelo aí à administração, trazer a professora Lilian para dar cursos para nós. Mas precisamos de muita capacitação. E a gente precisa muito. Não, mas nós precisamos muito, professora, da teoria e desses fundamentos teóricos para a nossa prática nas avaliações psicológicas, vai ajudar, e também na prática do depoimento especial, eu tenho certeza, né? Gente, olha, então a gente vai encerrar aqui a nossa mesa. Quero agradecer à professora Lilian pela brilhante contribuição na nossa tarde de hoje. Esse foi um primeiro simpósio, um primeiro momento em que a gente fez, já em âmbito nacional, né, com colegas do Brasil inteiro. Obrigada a você. Dizer que foi assim, um prazer esses 2 dias que a gente esteve aqui. Esse encontro foi fruto de muitos meses de trabalho, de estudo, de pesquisa, de toda a DIAT, da Corregedoria, da Presidência, dos juízes que são aqui nossos parceiros, como eu já falei, né, o Ministério Público, toda a rede. E, então, eu vou passar aqui um certificado para a professora Lilian, mais uma vez agradecer a sua vinda, e dizer que, após, então, a gente vai ter a apresentação do vídeo da psicóloga Silvia Inês Ramos, que foi fruto dessa pesquisa, do depoimento especial, e que é uma crítica a esse lugar que nós ocupamos dentro do sistema de justiça. Tá? Muito obrigada, professora. Obrigada a todos.
Eu peço desculpa de não ficar para o lançamento do vídeo, que eu tenho que pegar um voo de volta para o frio. Obrigada pela acolhida, foi um grande prazer. Me coloco à disposição, meu e-mail estava no final da minha apresentação. Obrigada, viu? Quando eu tinha 15 anos. Videoconferência, por favor, pode colocar no telão o vídeo, tem que voltar um pouquinho. Depois você vem aqui para a mesa com o pessoal, se o pessoal quiser fazer algumas perguntas. Tá, foi. Quando eu tinha 15 anos, eu saí de casa. Mas não foi por causa de uma